But then look in 35. Mas aí olhe para o verso 35. In the early morning, while it was still dark, Tendo se levantado à alta madrugada, Jesus got up. Jesus saiu. He left the house. Ele saiu da casa. He went away to a secluded place and was praying there. Foi para um lugar deserto e ali orava. Now, I'm not recommending this as a daily practice. Eu não estou aqui recomendando isso como uma prática diária. There were times when our Lord slept and slept well. Houveram momentos em que o nosso Senhor dormiu, e dormiu muito bem. The point that I want to make is this. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é esse. Our Lord did not allow anything to interrupt His communion with His Father. O nosso Senhor não permitiu que nada interrompesse sua comunhão com o Pai dele. Now, I want you to think about that. Eu quero que você pense sobre isso. What do we say? O que nós dizemos? I'm busy. Eu tô ocupado. I'm busy in the ministry. Eu estou ocupado no ministério. I'm busy with my family. Eu estou ocupado com a minha família. I'm busy with the problems. Eu estou ocupado com meus problemas. I'm busy writing books. Eu estou ocupado escrevendo livros. We have a saying in English that Nós temos um ditado em busy inglês is of the devil. que diz que a ocupação é do diabo. I know one scholar who says, no, it's not. E eu conheço um acadêmico que diz, não é. Busy is not of the devil, it is the devil. O estar sempre ocupado não é do diabo, é o diabo. When I felt the burden to preach, Quando eu senti o chamado, o peso para pregar, I went in to speak with my pastor. eu fui falar com o meu pastor. To this day, he was one of the most powerful preachers I've ever known. E até hoje ele é um dos pregadores mais fervorosos que eu conheço, poderosos que eu conheço. And I said, God is calling me to preach. E eu falei para ele, eu acho que Deus está me chamando para pregar. And he turned around and he looked at me. E ele se virou, ele olhou para mim. It's like he looked right through me. E ele olhou através de mim. And this is what he said. E foi o que ele disse aqui. Boy, can you be alone? Garoto, você consegue ficar sozinho? Can you be alone? Você consegue ficar sozinho? And I thought that what he meant, that if I preached the gospel and was faithful to the word, people would abandon me. E eu pensei que o que ele queria dizer com isso é que se eu pregasse o evangelho e fosse fiel ao evangelho, as pessoas me abandonariam. But that's not what he meant. Mas não foi isso que ele quis dizer. When all the other boys are sitting around talking about God, can you go in the inner room and talk to God? Enquanto todos os outros garotos estão lá falando sobre Deus, você consegue ir para um quarto e falar com Deus? For many people, communion with God is sitting around and talking to each other about Him. Para muitas pessoas, comunhão com Deus é se sentar e conversar sobre Deus. Instead of going into the Holy of Holies and talking to Him. Ao invés de entrar no Santo dos Santos e falar com Ele. The greatest privilege granted us is to come into the throne room of God Almighty. O maior privilégio que nos foi dado foi entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. What will you give in a fair trade for that? O que você poderia dar em troca disso? Jesus was God in the flesh. Jesus é Deus encarnado. And yet the thing most important to him was to maintain his communion in prayer with his Father. E ainda assim, o mais importante para ele era manter a sua comunhão com o seu Pai. Look at me. Olhe para mim. Answer this question. Responda essa pergunta. Answer it in your own heart. Responda no seu próprio coração. Even though it cuts you like a knife, answer this question. Mesmo que isso possa te penetrar e cortar o seu coração, responda essa pergunta. Dear brother, dear sister, Querido irmão, querida irmã, do you live such an attitude? você vive com essa atitude? How precious is the throne room to you? Quão precioso é a sala do trono para você? How much time Quanto tempo do you spend with God? você gasta com Deus? Answer it. Responda essa pergunta. I don't want to hurt you, Eu não quero te machucar, but you must answer that question. mas você precisa responder essa pergunta.
One time I was asked a question, what's wrong with Christianity today? Uma vez me perguntaram o que está de errado com o cristianismo de hoje. And I said, people spend so little time in the Word and so little time in prayer. E eu respondi, as pessoas gastam muito pouco tempo na palavra e muito pouco tempo na oração. A young man rebuked me. E aí um jovem me corrigiu. He said, well, that's a pretty superficial answer. Ele disse, isso aí é uma resposta muito superficial. And I said, young man, how much time every day do you spend in the Word of God in prayer? E aí eu perguntei para ele, jovenzinho, quanto tempo você gasta por dia na palavra de Deus e na oração? And he put his head down. E ele colocou sua cabeça para I baixo. said, I think you've answered. Aí eu disse, eu acho que você respondeu. The Word of God A palavra de Deus and prayer, e a oração. not just for the preacher, Não apenas pelo pregador. for you, dear sister, Para você, querida irmã. for you, dear brother, Para você, querido irmão. for the mechanic Pro and the mecânico, welder and the Para o carpenter, soldador, para o carpinteiro. for the salesman and the engineer. Para o vendedor, para o engenheiro. A wide door has been opened up to you to enter into the very throne room of God. Uma porta foi aberta para você entrar na sala do trono de Deus. Upon you has come the end of the ages. Diante de você se abriu o final dos tempos. Will you not go in? Por que você não entra? If we look further, Se a gente continuar olhando para frente aqui no texto. in verse 36, Simon and his companions searched for him. O Pedro e seus companheiros estavam procurando por ele. They found him and said to him, everyone is looking for you. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Do you detect a little bit of a guilt trip? Você consegue detectar aqui um pouquinho de Pedro tentando jogar culpa sobre Jesus? Jesus, what are you doing here all alone? Jesus, o que você está fazendo aqui sozinho? Don't you know that there's hurting people back there? Você não sabe que tem pessoas sofrendo ali atrás? Why are you here? Por que você está aqui? Why aren't you helping them? Por que você não está lá ajudando essas pessoas? Maybe this is the reason why on the day of Pentecost, one sermon was preached and 3,000 people were saved. Talvez essa é a razão porque no dia do Pentecostes uma pregação foi feita e 3.000 pessoas se And converteram. we preach 3,000 sermons and one person is saved. E a gente prega 3.000 sermões e só uma pessoa se converte. We will do more good for this world on our knees than in any other endeavor. A gente faria mais bem a esse mundo de joelhos do que de qualquer outra forma. And what's amazing about this? E o que é maravilhoso em relação a isso? You need no extraordinary calling. Você não precisa de nenhum chamado You extraordinário. need no PhD. Você não precisa ter um PhD. You need not be a preacher or an expositor. Você não precisa ser um pregador, um expositor. I am convinced Eu estou convencido that I must at least attempt to walk in humility. That I must at least attempt to walk in humility. Eu preciso pelo menos tentar caminhar em humildade. Because I believe that when I go to heaven, Porque eu creio que quando eu for para o céu, I'm going to discover that if there was any good that came out of my ministry, it was the result of people praying in anonymity. eu creio que eu vou saber que se teve algum resultado bom do meu ministério, foi por causa de pessoas que oraram anonimamente. I believe that. Eu creio nisso. I know it. Eu sei disso. Now look at what Jesus says. Agora veja o que Jesus diz. He said to them in verse 38, let us go somewhere else, to the towns nearby, so that I may preach there also, for that is what I came for. Ele lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. You see, maybe up until now you thought, oh, Brother Washer is being quite mystical. Talvez até agora você está pensando aí, o irmão Paul está sendo muito místico. It's all about prayer, it's all about fasting. É só sobre oração, sobre jejum. No, it really is about preaching. Não, realmente é sobre pregação. If I could have every preacher in the world
Se eu, be puder, in Steve Lawson's preaching seminar, I would do it. se eu pudesse ter todos os pregadores no mundo fazendo o seminário de pregação do Steve Lawson, eu faria isso. But even our dear scholar would tell you that if you're not praying, all you're preaching is just smoke without fire. Mas mesmo o nosso querido acadêmico te diria que se você não está orando, toda a sua pregação é como fumaça sem fogo. You've got to believe that. Você precisa crer nisso. Everything in the Christian life is supernatural. Tudo que acontece na vida cristã é sobrenatural. You say, oh, Brother Paul, yes, we need to preach with the power of God. Sim, irmão Paulo, a gente precisa pregar com o poder de Deus. You can't get to the bathroom in the morning without sinning without the power of God. Você não pode fazer nada na sua manhã, no seu dia, no seu cotidiano, sem depender do poder de Deus. You can't tie your shoes without the power of God. Você não consegue amarrar seus sapatos sem o poder de You Deus. can't breathe without the power of God. Você não consegue respirar sem o poder de Deus. And it's these two things, E está aqui diante de nós the Word of God, a palavra de Deus, the living Word of God, a palavra viva de Deus. and taking that Word and setting it before the Father and say, Father, please fulfill it. E pegar essa palavra e colocar diante de Deus e falar: Pai, por favor, cumpra a sua palavra. Fulfill it. Cumpra a sua palavra. Now let's just look quickly in the book of Luke. Vamos olhar brevemente no livro de Lucas. Chapter 5, Lucas 5, verse 15. no versículo 15. But the news about him was spreading even farther and farther, and large crowds were gathering to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. At the height of his ministry, No ponto mais alto do seu ministério, when everybody wanted a piece of him, quando todos queriam um pedacinho dele, when everyone wanted to hear him, quando todos queriam ouvi-lo, he would often slip away. ele muitas vezes se retirava. I believe it was Tozer who said this. Eu creio que foi Tozer quem disse isso. A young man will sense the call to preach. Um jovenzinho vai sentir o chamado para pregar. He'll give himself to hours of prayer and the study of the word. Ele se dedicará por horas à oração e estudo da palavra. And then God begins to use him. Então Deus começa a usá-lo. And then he begins to neglect the very things that made him a useful servant of God. E então ele começa a negligenciar aquelas mesmas coisas que o tornaram um servo útil nas mãos de Deus. Look at chapter 6, verse 12. Olha para o capítulo 6, versículo 12. It was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. How many decisions do we make without doing something like this? Quantas decisões nós tomamos sem fazer algo desse tipo? Without even an hour in prayer? Sem mesmo nem uma hora em oração? Without visiting the throne room of God at least for several days? Sem visitar o salão do trono de Deus pelo menos por vários dias? A half an hour here, 15 minutes there. Meia hora aqui, 15 minutos ali. Lord, guide me, guide me, guide me. Senhor, me guia, me guia, me guia. You see, our problem is not that we're weak. O nosso problema não é que nós somos fracos. The problem is we don't know how weak we are. O problema é que nós não sabemos quão fracos nós somos. And what you need to understand is the power of God has something to do with weakness. E o que você precisa entender é que o poder de Deus tem algo a ver com fraqueza. But it's the very opposite of what you think. Mas é o oposto do que você pensa. You think he uses men because they're strong. Você pensa que Deus usa homens porque eles são fortes. No, he uses men because they've come to the end of their strength. Não, Ele os usa porque eles reconhecem que eles não têm força alguma. They curse their strength. Então eles amaldiçoam a sua força. They throw it from them as something filthy. Eles jogam a sua força de lado como algo nojento. Because no matter what comes to you in the kingdom of heaven, you cannot apart from the power of God. Porque não importa o que vem para você no reino de Deus, você não pode fazer isso a parte do poder de Deus. Look in chapter 9, verse 18. Olhe para o capítulo 9, versículo 18. And it happened that while he was praying alone, the disciples were with him.
And he questioned them, saying, "Who do the people say that I am?" Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Jesus is about to give them the most profound teaching of his 3-year ministry. Jesus está em breve para falar para eles a revelação mais profunda dos seus 3 anos de ministério. What preceded it? Mas o que veio antes disso? Prayer. Oração. Look at verse 28 of chapter 9. Olhe para o versículo 28 do capítulo 9. Some 8 days after these sayings, he took along Peter and John and James and went up on the mountain to pray. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. He didn't just teach them to preach. Ele não simplesmente os ensinou a pregar. He taught them to pray. Ele os ensinou a orar. And although we're going to see he expounded prayer to them, E ele de fato expôs uma oração para eles. it was his example. Ele era o exemplo. Look at chapter 11, verse 1. Olha para Lucas 11, versículo 1. It happened that while Jesus was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples." De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Now here's what I want you to see. E aqui é algo que eu quero que você perceba. And tonight think deeply about it. E hoje à noite eu quero que você pense profundamente sobre isso. We never hear the disciples coming to Jesus saying, "Teach us to walk on water." A gente nunca encontrou os discípulos vindo a Jesus dizendo: Jesus, nos ensina a andar na água, Teach us to heal. nos ensine a curar, Teach us to cast out demons. nos ensine a expulsar demônios. We don't even hear them saying, "Teach us to preach." Nós nem mesmo encontramos eles pedindo: Jesus, nos ensina a pregar. But they say, "Teach us to pray." Mas eles pedem a Jesus: Jesus, nos ensina a orar. You know what this tells me? Sabe o que isso me diz? The most extraordinary aspect of the life and ministry of Jesus was the way he approached his Father. O que existia de mais extraordinário na vida e no ministério de Jesus era a maneira como ele buscava o seu Pai. It's the way he prayed. É a maneira como ele orava. Brothers, I see so many ministers do this. Irmãos, eu vejo muitos ministros fazendo isso. They walk up to the pulpit, Eles andam para o púlpito they go, "It's great to be in the house of God. e eles falam: é muito bom estar aqui na casa I'm de glad Deus. to see all of you here. Estou feliz de ver todos vocês aqui. It's a wonderful day. É um dia maravilhoso. Let's pray. Our Father who art in heaven." Vamos orar ao nosso Pai que está nos céus. That man spends almost no time in the presence of God, because if he did, he would never approach God that way. Mas esse homem provavelmente não gasta tempo nenhum diante de Deus, porque se ele o fizesse, ele não se dirigiria a Deus dessa forma. How dare he? Como ele ousa? How dare he? Como ele ousa? It's a silly boy playing marbles with the diamonds of God. That's all he is. Ele parece um garotinho tolo jogando bolinha de gude com os diamantes de Deus. We don't do that. A gente não faz isso. We are going before the King of glory. Nós estamos indo diante do Deus, o Rei da Glória. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord high and lifted up. No dia em que o rei Uzias morreu, eu vi o nosso Senhor exaltado. And the train of his robe filled the temple. E o manto a ponta do seu manto cobria o templo. And above him stood the seraphim, E ali estava o serafim, each one having 6 wings. cada um com 6 asas. With 2 they covered their face. Com 2 cobriam seu rosto. With 2 they covered their feet. Com 2 cobriam seus pés. And with 2 they did fly. E com 2 eles voavam. And one cried out to another, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory." E um clamava ao outro dizendo: Santo, 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 a glória o mundo está cheio da glória do Senhor. And the posts of the door moved at the voice of him who cried, and the house was filled with smoke. E aí então a voz de uma grande multidão que enchia a casa com fumaça. And then Isaiah said, E Isaías então disse: "Woe is me,
Ai de mim. I'm undone. Eu estou perdido. I'm a man of unclean lips. Eu I sou- dwell among a people of unclean lips. Eu sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros. And mine eyes have seen the King, E os meus olhos viram o Rei, the Lord of glory. o Senhor da glória. But you see, it's different. Mas você vê como é diferente. All the first part is the same. Toda a primeira parte é a mesma. But this is the wonderful thing about Calvary. Mas essa é a coisa maravilhosa sobre o Calvário. We see all that. Nós vemos tudo isso. But instead of crying out, woe is me, Mas ao invés de clamarmos, ai de mim, Father, here I am. nós clamamos, Pai, aqui estou eu. Here I am. Aqui estou eu. What a privilege. Que privilégio. One of the things that motivates me most in my Christian life is this. Uma das coisas que mais me motiva na minha vida cristã é essa. It's not the lash of a whip. Isso It's not the lash of a whip. não é o chicotear, It's the privilege. é o privilégio. Prophets and kings long to see what I see. Profetas e reis desejaram ver o que eu vejo. They long to hear what I've heard. Eles desejaram ouvir o que eu ouvi. It's the same for you. É a mesma coisa para você. To not understand the privilege is heartbreaking. Não entender esse privilégio quebra o coração. He said, teach us to pray. Então nos ensine a orar. So let's go to Matthew chapter 6 for a Então moment. vamos voltar para Mateus 6 por um momento. You will hear a great deal Você ouvirá muito sobre about unbiblical preaching. a pregação não bíblica. We don't hear much about unbiblical praying. Mas a gente não ouve muito sobre oração não bíblica. I would think Eu penso that when we compare the two audiences, que quando a gente compara as duas audiências, unbiblical praying is as dangerous as unbiblical preaching, if not more. a oração não bíblica é tão perigosa quanto a pregação não bíblica, se não for mais perigosa. So there's one time in Scripture where they come to Jesus and say, teach us to pray. Então tem um momento nas Escrituras em que eles vêm até Jesus e falam, Senhor, nos ensine a orar. And he says, pray then in this way. E então Jesus diz, orem desta forma. And everything he says is almost completely ignored. E quase tudo que ele diz é quase que completamente ignorado. I think a part of that, especially in South America, is the influence of Catholicism. E eu acho que parte disso, especialmente na América do Sul, é a influência do catolicismo. They've deformed this into an empty thing that you memorize and you speak out. Eles deformaram isso aqui em alguma coisa que você só memoriza e só balbucia. But we need to return to this text. Mas a gente precisa voltar para esse texto. And we need to realize this was not a divine suggestion. E a gente precisa perceber que não foi uma sugestão divina. He said, pray then in this way. Ele disse, quando orarem, orem dessa forma. Pray then this way. Orem dessa forma. He says in verse 9, Ele diz no versículo 9 de Mateus 6, Our Father who is in heaven. Pai nosso que estás nos céus. This is the perfect psychology of prayer. Essa é a psicologia perfeita da oração. Notice the tension. Perceba a tensão. Our Father. Nosso Pai. Now, dear saints, please listen to me. Queridos santos, ouçam. Father is a term of endearment. O Pai é um termo de pertencimento. Abba Father is a term of endearment. O Abba Pai é um termo de proximidade. But it doesn't mean daddy. Mas não significa papaizinho. It doesn't mean daddy. Não significa papaizinho. In the biblical idea of fatherhood, Na ideia bíblica de paternidade, there contained within that are such expressions and rhymes of love
that the greatest writer in the world couldn't set it down on paper. Existem dentro dessa ideia de paternidade tanto de amor e de acolhimento que o melhor escritor do mundo não poderia descrever isso. But it's also filled with an awesome respect. Mas também está preenchida por um respeito maravilhado. One of the, I guess, a small illustration of that would be what I've seen so often in Africa. De umas pequenas ilustrações sobre isso é o que eu vejo muitas vezes na África. When a son or a daughter comes to their father, they will take their hand. Quando um pai ou uma filha vai até o seu pai, eles estendem a mão. They'll usually put their hand right here. E muitas vezes eles colocam a mão aqui no antebraço. And then they'll bow. E aí eles abaixam assim. This is my father. Esse é o meu pai. He loves me. Ele me ama. But your father is the King of glory. Mas se o seu pai é o rei da glória, The King of glory. o rei da glória, The King of glory. o rei da glória. If you spend time in the presence of God, Se você gasta tempo na presença de Deus, and you spend a great amount of time in the Word, se você gasta um grande porcentagem de tempo na palavra, there can be a boldness before the throne of God. pode haver uma confiança diante do trono do Senhor. How many times in the night watch have I said, I'm grabbing a hold of the horns of the altar and I will not let go till you bless me. Quantas vezes a gente vê os personagens bíblicos pegando no altar e dizendo, eu não vou soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Our Father delights in that kind of boldness. O nosso Pai, Ele se deleita nesse tipo de coragem. But the same person with that kind of boldness falls before Him in fear and trembling. Porque essa mesma pessoa com esse tipo de coragem se prostra diante dele com tremor e humildade. Speaks to Him with measured language, Falando com Ele com palavras medidas, thoughtful words. palavras pensadas. In the name of Christ, you have crossed the crystal sea. Em nome de Cristo nós cruzamos o mar cristalino. In the name of Christ, you are before the very throne of God. No nome de Cristo você está diante do próprio trono de Deus. If you believe that's an exaggeration, Se você crê que isso é um exagero, just know it is not. saiba que não é. That is your privilege É o seu privilégio. as a child of God. Como filho de Deus. Pray then in this way, he says, Our Father who is in heaven, Orareis assim, nosso Pai que estás no céu. hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, on earth as it is in heaven. assim na terra como no céu. If you could imagine for a moment Se você puder imaginar por um momento, a diamond with three faces, um diamante com 3 faces. that's what we have here. É o que a gente tem aqui. This is 3 prayers. São 3 orações. It's one prayer. É uma oração. They fit together. Elas se juntam perfeitamente. It is a beautiful trinity of expression to God. É uma bela trindade de expressão a Deus. Hallowed be your name. Santificado seja o teu nome. What does that mean? O que isso significa? Oftentimes we think of hallowed or holy as indicating primarily the sinless nature of God. Muitas vezes a gente pensa sobre santificado ou santidade simplesmente como sendo o fato de que o nome de Deus está colocado à parte. It includes that, but that's not the primary meaning. Isso inclui isso, mas não é o significado primeiro. The primary meaning is the separateness of God. O significado primeiro é o fato de que Deus é separado. Have you ever heard someone say, keep God number one in your life? Você já ouviu alguém dizer assim, mantenha Deus como número 1 na sua vida? That may be one of the most ridiculous things that ever came out of anyone's mouth. Essa deve ser uma das coisas mais ridículas que já saiu da boca de alguém. Because you're assuming that God is in a category with everyone else. Porque aí você assume que Deus está numa categoria junto com todos os outros. And that He's at the top of the list. E Ele está no topo da lista. And then there's a number 2 and a number 3 and a number E 100. depois vem o número 2, o número 3, o número 100. No. Não. The separateness of God means that He is in a category
all to himself. A separação de Deus significa que ele é de uma categoria única, somente dele. No one else is in that category. Ninguém mais está nessa categoria. He alone is there. Ele somente está lá. Everyone else is in another box. Todo mundo está numa outra caixa. So when you're praying, hallowed be thy name, what are you praying? Então quando você está orando, santificado seja o teu nome, o que é que você está orando? Well, there are different levels. Bom, tem níveis diferentes. We look at ourselves. Nós olhamos para nós mesmos. God, I pray Deus, nossa oração, that in my heart que no meu coração there be no competing loyalties. não exista nenhuma lealdade que compita. That's what Jesus meant when he said, blessed are the pure in heart. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse, abençoados, bem-aventurados os puros de coração. That I would see you as you are. Que eu possa vê-lo como o Senhor é. And I would esteem you above all other things. E que eu possa estimá-lo acima de todas as outras coisas. That everything else would be over here. Que todas as outras coisas estejam desse lado aqui. But you would be in a category all to yourself in my heart and mind. Mas que no meu coração e na minha mente o Senhor tem uma categoria única do Senhor. And I pray this same thing for my family. E eu oro mesmo pela minha família. I pray this for my church. Pela minha igreja. I even pray it for the world. Eu mesmo oro isso pelo mundo. That the world would see you as you are. Que o mundo possa vê-lo como o Senhor é. And in their heart of hearts would put you above all things in a category all to yourself. E em seus corações e mentes eles o coloquem numa categoria única apenas do Senhor. That there is no one like you in the heavens or the earth or under the earth. Que não existe ninguém como o Senhor nos céus, na terra ou debaixo da You terra. alone are God. Tu somente és Deus. Just out of reference, I would recommend that every one of you Eu quero só referenciar e recomendar para todos vocês. listen to the lectures of R.C. Sproul on the holiness of God. Ouçam as palestras do R.C. Sproul sobre a santidade de Deus. God used his ministry Deus usou o ministério dele to change my life in so many ways. para mudar a minha vida de tantas e tantas formas. He made a statement one time. Ele fez uma afirmação uma vez. Who's more like God? Quem é mais como Deus? An archangel, a seraphim in heaven, or a worm? Um arcanjo, um serafim nos céus ou um humano? Which one is more like God? Quem é mais como Deus? He said none of them. Nenhum deles. No one's like God. Ninguém é como Deus. Do you see that? Você percebe isso? And that's what you're praying for yourself. That's what you're praying for your family. That's what you're praying for the church and the world. É isso que você está orando por você mesmo, pela sua família, pela igreja e pelo mundo. And then your kingdom come. Nem o teu reino, e aí o teu reino venha. This is the great work of the church. Esse é o grande trabalho da igreja. To advance the kingdom of Christ through the preaching of the gospel. Avançar o reino de Deus através da pregação do evangelho. Through the planting of churches. Através da plantação de igrejas. Through the discipling of people in the word. Através do discipulado de pessoas no mundo. It's not some political movement. Não é um movimento político. Because politics does not have the strength. Porque a política não tem a força. It is through the powerful, recreating, regenerating work of the Holy É Spirit. através do poderoso, recriador poder do Santo Espírito de Deus. As men of God preach the word. À medida que homens de Deus pregam a palavra. As God's people are on their knees praying. À medida que homens de Deus estão em seus joelhos orando. Do you not see the privilege that is ours? Você não percebe o privilégio que nós temos? I mean, I think of the people who founded our country, the United States of America. Pense no povo que fundou o meu país, os Estados Unidos da América. Some of them were so brilliant, so noble. Alguns deles eram tão brilhantes, tão nobres. Some of them gave their lives Alguns deles deram suas vidas to build a country. para construir um país. And now only a few centuries later, it's basically destroyed. E agora, apenas alguns séculos depois, o país está basicamente destruído. But you and I serve an incorruptible king. Mas eu e vocês servimos um rei incorruptível. And a kingdom that will go on forever. E um reino que durará para sempre. I will one day hang my shield in the halls of heaven. Um dia eu colocarei o meu escudo na casa dos céus. Having labored to build a kingdom that has no end. Tendo trabalhado para edificar um reino que não tem fim. Long live the king. Vida longa ao rei.
Long live the King. Vida longa ao rei. No man should have a puny life. Nenhum homem deveria ter uma vida, I don't care who you are. não importa quem você seja. If you've been marked by Christ, Se você foi marcado por Cristo, you are to serve the King você deve servir o rei. with all your heart, soul, mind, and strength. Com todo o seu coração, mente e força. And wife, you are to help your husband do battle. E você, mulher, deve ajudar o seu marido na batalha. I'll never forget. Eu nunca esquecerei. I walked out the front door of our house, Eu saí da porta de entrada da nossa casa and I was getting ready to walk into the worst battle I've ever been in. e eu estava pronto para entrar na pior batalha que eu já entrei. And my wife opened the door. E minha esposa abriu as portas. This is what she said. E ela disse o seguinte: Christian, cristão, come back carrying your shield or being carried upon it. volte carregando o seu escudo ou sendo carregado por ele. That's what we need. É isso que a gente A precisa. kingdom mentality, Uma mentalidade de reino, but a spiritual kingdom mentality. mas uma mentalidade espiritual, de um reino espiritual, We overcome through the proclamation of the word, que a gente ganha pela proclamação da palavra, through intercessory prayer, através da oração intercessória and through godly lives. e através de vidas piedosas. Anything else is Saul's armor. Qualquer outra coisa não serve de nada. Your kingdom come, your will be done. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Why would he make us pray something Por que ele faz nos orar algo that would never take traction, that would never move forward? que nunca vai acontecer, que nunca vai ir adiante? I don't know how all this will end, Eu não sei como tudo isso acabará, but I have seen the triumph of the gospel. mas eu tenho visto o triunfo do evangelho. I have seen criminals and prostitutes Eu tenho visto criminosos e prostitutas gloriously redeemed. sendo redimidos gloriosamente. I've seen cannibals singing hymns to Christ. Eu já vi canibais cantando hinos a Cristo. That's enough for me. Isso é suficiente para mim. That in my day the kingdom advances. Que no meu tempo, nos meus dias, o reino está avançando. And I'll let God take care of the rest. E o resto eu deixo nas mãos de Deus. But now look, Agora veja, verse 11. verso 11. Give us this day our daily bread. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. When this is read, it's usually interpreted this way. E isso normalmente é interpretado da seguinte forma. Now notice, he doesn't say, give us all the bread we need for the rest of our life, but give us our daily bread. Veja, ele não diz, nos dá o pão para o resto da vida, ele diz, nos dá o pão para o hoje. That's entirely missing the point. Mas isso aí, interpretar dessa forma, perde o ponto disso daqui inteiramente. You have to have a kingdom mentality. Você precisa ter uma mentalidade do reino. Do you know what's being asked here? Sabe o que está sendo pedido aqui? Father, my heart's desire, my passion, Pai, o desejo do meu coração, a minha paixão, my singular devotion, a minha devoção singular, the thing that means most to me a coisa que mais importa para mim, is that your name be hallowed, é que o teu nome seja santificado, that your kingdom advance, que o seu reino avance, that your will be done. que a sua vontade seja feita. Now supply me with whatever I need to Agora- dedicate my life to that very thing. Agora, Pai, por favor, supra tudo que eu possa precisar para poder dedicar minha vida para essas causas. Give me what I need to Me dê- devote my life to this cause. Me dê o que eu preciso para devotar a minha vida a essa causa. And then he goes on and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. E aí ele continua dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. The kingdom is helped in its advance as the people of God live in harmony with one another. O reino avança à medida que o povo de Deus vive em harmonia um com o outro.
Something rare I discovered when I read Roman historians. Eu descobri algo raro. They never really talk about miracles among the Christians. Lendo eles, eu descobri que eles nunca falam sobre milagres entre os cristãos. But there's one thing that's repeated over and over. Mas tem uma coisa que é repetida de novo e de novo. How is it that these people Como é que esse povo love each other so much? ama uns aos outros tanto assim? That we have all these people groups in the Roman Empire that have been forced together and they hate one another. Você tem todos esses grupos no Império Romano que foram forçados a viver juntos e eles se odeiam. But when we look at the Christians, we see that they give their lives for one another. Mas quando a gente olha para os cristãos, a gente vê que eles dão a vida uns pelos outros. Give us the resources we need, not to expend it on luxury, but to spend it on the advancement of the kingdom. Senhor, nos dê os recursos que precisamos, não para gastar com luxo, mas para gastarmos nossas vidas no avanço do Evangelho. Let us be a broken people that love one another. Nos faça um povo quebrado que ama um ao outro. And then do not lead us into temptation, but deliver us from evil, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.